Bom, Pro, como nós não conseguimos fazer a reunião para poder apresentar à senhora a ideia do fluxo do Mais Estudo, aí eu vou fazer esse vídeo aqui, vou mandar esse documento para a senhora em Word, porque aí a senhora pode editar, tá? Mas a ideia inicial seria essa. O primeiro passo seria o planejamento, feito pela unidade escolar da ação, Mais Estudo 2021. Em seguida, a seleção, né, a seleção dos estudantes, então ele inseria o planejamento e em seguida abriria para a seleção. Depois a importação para o AVA, para os alunos que possuem acesso à internet, e aí esses alunos fariam um plano de monitoria, que já contaria com uma primeira validação, né, a validação feita pelo gestor. Em seguida, nos próximos meses, o relatório, ele faz o relatório, e no final do 10º mês ele faz o relatório final, que também todos os relatórios, o plano dos relatórios validados pelo gestor. Bom, seguindo o fluxo normal, após todas as validações, ele teria como fazer a inscrição do projeto, que seria aquela ideia de premiar as melhores salas, né, do Mais Estudo esse ano, e após a inscrição desse projeto, haveria a votação dos monitores lá pelo ambiente virtual. E se o gestor não quiser fazer a inscrição, ele segue o fluxo normal, que é a certificação lá do menino, que é no final do programa. Aí aqui está explicando. Então, o planejamento visa saber como a unidade escolar pretende realizar, né, o programa de monitoria, elegando as questões importantes, como exemplo, questões de planejamento, né, se pretende trabalhar com monitores online e offline, como trabalhará a questão dos monitores offline, os dias de AC, com os monitores, entre outros. Assim como o cadastro de coordenador pedagógico e professor supervisor de cada componente, não sendo obrigatório o cadastro do professor supervisor. Então, se ele tiver um professor supervisor de apenas um componente, ele pode cadastrar. Se ele não tiver nenhum professor supervisor, porque nós sabemos que existem esses casos também, então ele não precisa fazer esse cadastramento, tá? Depois dele fazer o lançamento do planejamento, ele vai visualizar o número de salas de monitoria, de acordo com a meta, né, onde deverá vincular os atores dessa monitoria, que são os estudantes, monitores, né, de língua portuguesa e ou matemática, porque nós sabemos que nós temos unidades escolares que não vai ter monitor para ambos os componentes. Ele vai vincular os estudantes a serem monitorados, então vai ter uma lista lá dos estudantes que podem ser monitorados e ele vai estar clicando nesses monitorados. E aí, quando ele for para a próxima sala, esses monitorados que já foram vinculados àquela sala inicial, ele não pode ser vinculados a outra sala e assim sucessivamente. Tá? Para ser formada a turma, nós colocamos aqui que é necessário vincular o monitor, né, de ao menos um componente curricular e os estudantes a serem monitorados, podendo vincular no mesmo momento que estiver ali vinculando os monitores ou posteriormente, né, o professor supervisor. E o monitor, ele só poderá ser vinculado a uma turma e a um componente curricular, mesmo se ele possuir pré-requisitos, né, a média para ambos os componentes. No momento da vinculação, é obrigatório que a unidade atualize e confirme os dados do monitor, CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, e-mail, e informar sobre a acessibilidade do monitor, tá? Não é obrigatória a vinculação dos professores e supervisores, né, no momento, como já foi dito inicialmente, e é possível que o professor supervisor seja vinculado a todas as turmas da unidade escolar, porém, apenas no componente curricular do seu cadastro. Ele cadastrou lá em cima ou não, então ele pode vincular esse professor a todas as turmas, se só tiver esse monitor lá na unidade escolar, né? Porém, ele só vai poder escolher um componente curricular, que é o do cadastro lá do professor. A unidade escolar poderá solicitar o aumento de meta ali quando ele estiver já fazendo a seleção, caso existam monitores pré-selecionados no período da seleção, porém a equipe de acompanhamento deverá aprovar o aumento dessa meta, após averiguar a situação de distribuição de vagas. A unidade escolar poderá cadastrar um monitor que não se encontra pré-selecionado, porém a equipe de sistema deverá aprovar o cadastro após averiguar a situação. São aqueles casos que o aluno não foi importado por algum motivo, ou então nessa situação, né, que a gente não importou os monitores do último ano, que possivelmente vai estar saindo da escola. Então, a unidade escolar pode ir lá fazer o cadastro dele, só que para poder ela selecionar, a gente precisa autorizar. A unidade escolar poderá transferir o monitor se encontrar pré-selecionado em outra unidade escolar,
e não foi transferido pela unidade de questão, porque a gente ainda está utilizando aquela planilha lá de 2019. Então, vai ocorrer essa situação, com toda certeza. O monitor poderá ser substituído no sistema dentro das datas pré-definidas para que faça jus ao recebimento de bolsa, não sendo possível a substituição retroativa. Por que isso? Porque nós precisamos já informar qual é a data limite de substituição, porque isso aqui gera problema no pagamento. Então, o diretor, o menino começou a substituir o outro lá no dia 1º e ele quer lá no sistema informar que foi no dia 30, porém retroativo ao dia 1º. E isso aí dá um problema no sistema, então a gente tem que deixar isso já predefinido. A unidade escolar poderá informar a desistência ou cancelamento da turma, né? A desistência, no caso de um monitor, caso aconteça, ou se desistirem os dois, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, seria o cancelamento da turma. Após a vinculação do monitor à turma, esse fará a gestão de frequência e desistência dos monitorados, a partir da declaração enviada. O cadastro e vinculação do monitorado poderá ser realizado pela unidade escolar, né? No caso, a mesma coisa com o monitor. Então, lá ele encontrou que não está aparecendo um menino lá da escola. Ele pode ir lá e fazer o cadastro desse menino, né? O monitorado, no caso. Aqui é mais uma pergunta, né? Do que aqui é uma pergunta para a senhora, porque nós discutimos e não chegamos a um senso. No caso, o monitor, ele só vai poder ser vinculado à turma com monitorados, ele vai poder ser vinculado a uma turma que possuam diversos tipos de monitorados. Por exemplo, eu tenho um monitorado que é do terceiro ano, um do primeiro e um do segundo, sendo que o monitor é do terceiro ano. Ou a turma tem que conter apenas estudantes do ano série daquele monitor. Por que a pergunta? Porque assim, essa decisão vai impactar para a gente tanto no fluxo do AVA, como é que a gente vai fazer essas tarefas, né? Como é que fala? Aquele documento de apoio, os cadernos de apoio, né? Como é que a gente vai fazer também no sistema, se o sistema deve permitir ou não a vinculação desses meninos. Então, tudo isso influencia. Só que para isso a gente também tem que pensar que nós teremos muitas unidades escolares que não vão possuir um monitor para cada ano sério. Então ela pode me questionar se a gente fechar isso, né, que o monitor do terceiro ano só pode ter monitorado do terceiro ano. Ela pode questionar que isso vai trazer um problema porque os monitorados, tem muita gente lá que quer ser monitorado e não pode porque não tem monitor para aquele ano sério. Então é uma coisa que a gente tem que pensar para agora, né? Aí, seguindo o fluxo, depois de ter feito essa seleção, os monitores com acesso à internet serão importados para o ambiente virtual. A importação ocorrerá em 2 momentos. O primeiro momento, um dia após a finalização da seleção, formação das turmas, né, entende-se como turma aquela com menos um monitor vinculado e monitorados. E o segundo momento será a semana posterior ao prazo referente à distribuição de vagas para as escolas que solicitaram. O AVA está composto por 3 módulos, né? O módulo de definir as estratégias, onde nós iremos ver o fluxo de monitoria, explicar para esse menino como é que vai ocorrer esse fluxo, explicar o uso de ferramentas digitais para que eles façam monitoria, falar sobre o ensino híbrido, elaboração do planejamento, ou seja, conversar com ele, explicar a ele como é que ele elabora esse planejamento e explicar também referente à elaboração do conteúdo dele para os monitorados, tá? Claro que isso pensando porque nós teremos monitores com professores supervisores, mas também nós sabemos que haverão monitores sem esse professor, então precisamos minimamente deixar um conteúdo, né, de elaboração, um vídeo, né, sobre como elaborar esse conteúdo. O segundo módulo, que ele é do 2º ao 9º mês de monitoria, são os recursos didáticos de cada área, né? Vídeo, links, atividades, jogos, quizzes, materiais didáticos, entre outros. Em cada mês serão trabalhados assuntos por componente curricular, utilizando os recursos disponíveis, que são esses recursos aqui. E o monitor ele recebe um insígnia para cada bloco completado, né, que será melhor explicado aqui no módulo 1. Então, a gente vai colocar aqui ainda, eu não coloquei, mas vamos colocar aqui também um explicativo do que é insígnia, que é aquela insígniazinha de monitor excelente, monitor, como é que eu posso dizer, esqueci a palavra. Vamos fingir que a senhora entendeu. Se não entendeu, a senhora me pergunta que eu já vou lembrar. Aí o terceiro módulo, que é o último, que é o aprendizagem, que é no 10º mês de monitoria,
Nós vamos explicar a elaboração do relatório final, né, e da ação de premiação. Vamos apresentar as ações realizadas pelo monitor, ou seja, no caso, eles irão apresentar as ações deles, né, os que têm acesso à internet. Eles vão fazer a votação do projeto Mais Estudo e Inovação e impressão do certificado. É bom, uma observação aqui é que nesse novo cenário, os professores supervisores e coordenadores pedagógicos, eles serão importados para essa sala aqui, do ambiente virtual. E haverá uma nova sala, que é uma sala chamada AVT, né, de trabalho, AVT, Ambiente Virtual de Trabalho. Nessa nova sala estarão também os representantes do NTEs e a coordenação do Mais Estudo. A ideia é que os assuntos e ações sejam tratadas anteriormente nessa sala, a fim de manter a gestão pedagógica, a par das informações e ações, antes de soltar nos grupos de monitores, né, podendo trabalhar as ações dos monitores offline. Porque até aqui eu só falei dos online. Mas qual é a ideia? É que os que são online, eles devem acessar o ambiente virtual e eles vão ter todo esse apoio aqui nosso para poder estar fazendo a monitoria deles. Porém, o offline, quem vai estar acessando esse ambiente virtual é o professor, supervisor ou alguém da unidade escolar, para poder estar apoiando esses meninos. E esses meninos aqui, logo no início, né, agora, né, ele vai realizar o plano de monitoria, não só ele, todos, né, no caso os que são online e os que não possuem também acesso à internet. Então, aqui no primeiro, nós explicamos, né, o fluxo de monitoria e a elaboração do planejamento. Só que aqui, quem vai ter acesso, no caso, como eles não são, mas eles estão offline, é o professor. Então, a ideia é que esse professor passe para ele esse fluxo de monitoria e essa elaboração do planejamento, assim como tudo, né, que contém no ambiente virtual. E aí, esse monitor, seja ele online ou offline, no caso do online, né, eles vão lançar esse primeiro mês de monitoria lá no Sistema Mais Estudo, o plano dele. Né, e para os meses subsequentes, ele lança o relatório mensal. Né? E aí, o caso dos que não têm acesso à internet, na pessoa do supervisor, a escola, ela ajuda o menino a elaborar esse plano offline, né? E a escola, seja na pessoa do professor, do coordenador pedagógico, né? Ele que deve lançar esse planejamento no sistema. Esse planejamento, ele visa saber como é que esse menino, seja ele online ou offline, ele vai trabalhar a ação de monitoria. Então, ele vai colocar lá, digamos, no caso do online, eu não quero trabalhar com Classroom, eu quero trabalhar com um grupo de WhatsApp. Ele vai explicar como é que ele vai fazer esse trabalho e, seguidamente, ele vai colocar de acordo com a previsão, que lá para o mês de setembro, não sei, mês de abril, maio, junho, não sei, que ele queira trabalhar já presencial, né, que é a ideia de estar retornando as aulas presenciais. E a mesma coisa para o que é offline, ele vai dizer como é que ele vai fazer esse trabalho, não sei, no rádio, não sei, né? Aí ele vai dizer a gente como é que ele pretende fazer esse trabalho de monitoria junto com a unidade escolar, junto com o seu professor, eles vão elaborar isso juntos e vão mandar para a gente lá no sistema. E aí a gente vai saber, né, já no começo, logo na seleção, a gente já vai saber quantos offline e quantos online nós teremos, porque já vai estar sendo indicado aqui em cima, né? Então a gente já vai saber disso. E depois a gente vai saber como é que eles estão trabalhando isso, como é que eles estão fazendo essa monitoria, para que a gente tenha documentos, né, na hora de estar fazendo o pagamento. Então, nos meses subsequentes, como eu informei, eles fazem relatórios mensais, da mesma forma. O menino que tem acesso à internet vai fazer seu relatório mensal lá no sistema do Mais Estudo. O que não tem acesso à internet, ele vai, por intermédio do professor do supervisor, lançar esse relatório, né, respectivo ao progresso da turma, respectivo ao mês. E o professor supervisor, para além disso, deve lançar um relatório falando sobre o progresso daquela turma trimestralmente. Então, em 3 momentos, no caso dessa monitoria 2021, o supervisor ele vai lançar aquele relatório lá, falando como é que está o progresso das turmas, né, da unidade escolar. Pode ser o professor supervisor, a gente pode pensar até na pessoa do coordenador, que aí lançaria de todas as turmas. Né? O gestor vai sempre validar o relatório, então ele não vai, como no ano passado, o gestor, para os offline, ele já validava diretamente. Nesse caso, como vai ter um papel lá do coordenador, do professor supervisor, ele vai validar o que eles disseram para a gente aqui, como é que está acontecendo esse programa lá, na unidade escolar dele. Então, mesmo após a validação pelo gestor, a equipe da SUPED poderá retornar para ajustes
caso haja alguma inconsistência, né? Porque nós tivemos situações onde o menino colocou 1, 2, 3, 4 e o gestor mandou para pagamento. Então, aqui a gente tem como retornar para ajuste caso ele simplesmente valide por validar. Não havendo inconsistência, a equipe encaminhará o pagamento do monitor para o Banco do Brasil. O pagamento será enviado em 3 momentos, especificados na parte de aviso do AVO, né, em 3 datas, digamos assim. Os monitores aptos a pagamento serão postados no quadro de aviso do AVA, com respectivas datas de saque, para aqueles que não possuem o cartão, evitando aglomeração nas agências no momento de saque. A disponibilização do pagamento após o envio ao banco leva cerca de 7 dias úteis. O monitor envia o relatório final, que é o 7º passo. Os monitores com acesso, a mesma coisa. Só que aqui a diferença é que o monitor que tem acesso à internet, ele deve fazer lá no AVA, ele deve informar, né, como é que, como, como foi essa monitoria dele, fazer uma apresentação da monitoria, seja por PowerPoint, por vídeo, por Word, pelo que eles acharem melhor, um game, eles que sabem, eles vão mandar para a gente no AVA como é que foi esse ciclo todo dele de monitoria. E aqueles que estão offline, ao invés de lançar lá no AVA, eles vão lançar tudo no sistema. Então, recapitulando, no caso do monitor online, ele vai lançar a ação deles no AVA e no sistema só um relatório básico para poder o gestor validar o pagamento. No caso do menino offline, o professor vai ter que lançar tudo no sistema e o gestor validar também. Então, no módulo 3 do AVA, haverá um pequeno tutorial de como realizar o relatório final de monitoria, podendo ser acessado pelo monitor, área pedagógica e unidade escolar, porque vão ter acesso. Para os monitores com acesso ao AVA, o relatório será composto de 2 partes menores, que foi o que eu falei agora, né, que é a apresentação das suas ações e a resposta do relatório simplificado no Mais Estudo. A inscrição do projeto, né, que é para premiação dos melhores monitores do ano 2021. Então, o gestor da unidade escolar poderá, não é obrigatório, né, fazer a inscrição do Sistema Mais Estudo dentro do prazo que será estipulado pela coordenação do programa. As ações de monitoria mais inovadoras para a edição de 2021. Então, a gente vai abrir uma data lá, de X data a X data, que você pode inscrever lá a sua turma como uma ação inovadora, sei lá, uma turma que trouxe uma rádio, como teve esse ano passado, uma rádio monitoria, e aí conseguiu chegar na comunidade mais longínqua, e assim sucessivamente. Então, ele vai poder escrever lá essa turma de monitores, né? Aqui a gente diz que a inscrição deverá ser realizada na turma, porque o monitor está ali, são 2 monitores, então a ideia pelo normal seria dos 2, né? Uma ideia de um monitor apenas. Sendo assim, se a turma tiver um monitor, esse estará concorrendo, se forem 2 monitores, ambos estarão concorrendo. As inscrições serão avaliadas pela coordenação do programa Mais Estudo e as melhores postadas no ambiente virtual para votação. Então, depois que eles fizerem essa inscrição, que a coordenação verificar as ideias, né, os monitores com atuação no AVA poderão votar pela plataforma no projeto da turma que considera como mais inovador, também com prazo estipulado pela coordenação. Aí aqui, esses que estão de vermelho, são apenas ideias, né, que eu estou passando para a senhora, para que a senhora possa dizer, não, a ideia não é bom, vamos diminuir e tal, mas a ideia seria que as 10 melhores turmas inscritas, né, na verdade, inscritas não, vencedoras, as 10 melhores turmas, né, as 10 turmas vencedoras, no caso, podendo ser de projetos online e offline, receberão a premiação. As turmas que ficarem no primeiro, segundo e terceira colocação, cada monitor receberia um Chromebook. As que ficarem entre as colocações posteriores, do quarto à 10ª colocação, será premiada com smartphone para cada monitor. A premiação será no momento de uma live de finalização do programa Mais Estudo. Vale informar que todos os supervisores, aqui também a ideia é que os supervisores vinculados a essas turmas também recebam premiação, né? Então, todos os professores e supervisores vinculados nessas 10 turmas vencedoras receberão como premiação um tablet. Isso significa que, se nós temos ali 2 turmas, né, da mesma escola que foram vencedoras e são os mesmos professores, eles só ganham uma vez, é óbvio, né? Mas aqui a gente precisa colocar o quantitativo, o geral, né, o total.
Então, aqui seria um total de 6 Chromebooks para uma premiação, 16 smartphones e 20 tablets, né? Se pensando que em todas as turmas nós tenhamos 2 monitores, em todas as turmas nós tenhamos 2 professores supervisores, um de língua portuguesa e outro de matemática. Aí o último passo é a certificação. E no final da monitoria, os estudantes monitores que cumpriram as atividades no AVA, eles recebem o certificado virtual, ficando a cargo da escola os que realizaram a monitoria 100% offline, sendo que o modelo do certificado será encaminhado da SEC para a escola. Os professores supervisores receberão uma declaração virtual de agradecimento pelo apoio no programa e tanto esse certificado quanto essa declaração, elas devem estar assinadas pelo secretário e pela senhora. Tá? Todos os monitores selecionados irão receber um kit de monitoria composto por... A ideia, a professora Cristina está até falando que mandou algumas ideias de kit e a senhora pediu para diminuir. Aí foi que eu estava conversando com ela, seria bom que a gente desse pelo menos um pendrive, porque no pendrive a gente já colocaria, né, os assuntos trabalhados durante toda a monitoria. E o fato do menino não possuir, às vezes, acesso à internet não significa que ele não possa abrir, né, o pendrive, seja no computador da escola posteriormente, ou no Lan House, ou no próprio computador que ele tenha, porém ele não tem acesso à internet, não sei. Né, e ele receberia uma máscara também e camisas do Mais Estudo, uma camisa do Mais Estudo. Mas o que nós pensávamos que seria o mais importante seria o pendrive e a máscara. A camisa do Mais Estudo é uma forma mais de fazer mesmo propaganda, né? Então, aqui a ideia seria essa. Eu vou mandar esse documento para a senhora dar uma olhada, tá? E aí a senhora me dá uma resposta.